Agora, não que vocês vão ter isso aqui em mente. Isso aqui a gente realmente não decora mesmo. Eu precisei, inclusive, até revisar isso ontem, porque faz tempo que eu não vejo. Só que tendo o motor lá na sua frente com a placa, aí de boa. Lucas, e quando as pontas de prova elas estão apagadas? Aí é um outro procedimento. Primeiro a gente vai achar os pares, normal, você vai achar os pares. Por quê? Como assim pares? Esquece aqui essa ligação. Você não sabe, você está lá com 6 pontas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para saber quem dá continuidade com quem fecha com quem é fácil. É só fazer continuidade, até que eu ache os pares. Depois que eu achei os pares, para achar a sequência dela, aí a gente geralmente utiliza um esqueminha. A gente pode ligar até um sinaleiro. A gente aplica-se uma... Eu sei quem é os pares, mas eu não sei quem que é U, quem que é V e quem que é W. Para achar isso, a gente aplica uma tensão em uma delas e aplica um sinaleiro nas outras, porque a medida da tensão que eu aplicar aqui, elas não estão arranjadas, não vai passar uma corrente nenhuma, que vai induzir uma corrente em outra, porque tem um campo ali sendo... Aí o sinaleiro ele vai acender com mais ou menos intensidade. É uma das formas. A gente pode fazer também com o multímetro, só que aí é mais fácil um multímetro analógico, porque o analógico ele vai puxar o fundo da escala e aí você consegue saber onde está sendo essa corrente induzida de maior intensidade, porque é muito pequena. Se for com esse multímetro que a gente tem, você não consegue ler com precisão. Com o analógico, você lê. Aí o sinaleiro lá do painel mesmo a gente consegue. Ele vai, por exemplo, vamos supor que eu estou com esses 2 pares e eu peguei para aplicar uma tensão, que vai ser de uma bateria mesmo, eu posso usar uma tensão de uma bateria. Aí eu vou aplicar uma tensão aqui, eu não sei quem é quem aqui. Aí, à medida que eu aplicar aqui eu vou ligar um sinaleiro, beleza? Aí aqui o outro, se eu tiver, ou então eu ligo aqui primeiro e depois eu ligo aqui, e vejo qual que eu vou ter mais intensidade. E aí eu vou conseguir entender na sequência quem que é o primeiro enrolamento, quem que é o segundo e quem que é o terceiro. O próximo, que está mais próximo dele, que é o segundo. Aí o mais distante, não que... É porque assim, quando eu falo distante, é no arranjo que eles se encontram lá dentro da carcaça. Lembra que a gente tem lá um esqueminha lá do motor, que a gente tem... Quando você vai aplicar nesse cara aqui, veja que distribuidamente eles têm uma... Não tem mais distante ou mais perto. Mas como você está gerando uma tensão induzida, uma tensão aqui, e consequentemente você vai ter uma indução, você consegue achar a próxima bobina. Porque veja bem, eu tenho uma U, eu tenho uma V e eu tenho uma W, porque elas estão arranjadas aqui dentro. Aqui é só uma representação, mas é um monte de enrolamento, vai e volta de uma forma desencontrada, 120 graus de defasagem, que você precisa justamente saber quem é quem. E aí, à medida com o sinaleiro, você consegue designar em função do brilho. É bem pouquinho, mas você consegue ver uma diferença. Eu não sei se a gente tem aí algum motor sem identificação. Se a gente tiver, eu conseguir encontrar um, a gente pode fazer o procedimento para entender melhor como fica. Mas no campo é possível a gente detectar, pô, tá sem as pontas. Ou então a gente teve tanto problema de carbonização no motor que foi fazendo e refazendo e refazendo, até que ele fica curto demais. E quando é quando, por exemplo, é 1, 2 que fica curto, aí já é mais fácil, porque os outros estão numerados, né? Agora o problema é quando todos, às vezes o cara vai lá, faz um enrolamento, faz o fechamento do motor, manda, é difícil acontecer, mas pode acontecer. Sem identificação. Aí existe uma forma, não é perdido, não, existe uma forma. Dessa forma, com o amperímetro analógico, é mais fácil de detectar isso. Esse amperímetro, ele não é um alicate, ele vai captar a corrente contínua, e aí, como ele tem um ponteiro, aí a gente consegue detectar isso de uma forma, porque ele bate o fundo da escala quando tende a estar mais, a corrente que está sendo induzida,
ela é mais forte, ele vai puxar para o fundo da escala. Quando ela é mais fraca, ele não vai até o fundo. Aí é bem nítido, você consegue ver isso com o ponteiro. Beleza? Isso, já fiz? Nunca fiz, tá? É uma coisa que eu nunca presenciei, mas a gente tem curiosidade e já cheguei a pesquisar sobre e é possível. Ah, vou fazer um comandos elétricos lá no Senai. Ele pode até te falar, mas também lá ele geralmente não vai te ter lá um comando e não vai te preparar. Ele nem vai comentar isso para vocês. Mas geralmente, como aqui a gente está na íntegra, nos bastidores e no vamos ver, a gente precisa comentar. Isso tem como, tá? Não é perdido o motor, dá para a gente identificar essas pontas. Agora, voltando para a parte dos fechamentos e as analogias que a gente fez. Tem alguma dúvida em relação ao que a gente comentou, em relação a esse arranjo? Ah, por que que a gente liga de formas diferentes quando a gente tem a depender da tensão da rede? Ah, estrela, triângulo, aí vão ser métodos, aí é um avanço disso. Aqui os fechamentos. Então, esse é um fechamento triângulo, esse é um fechamento estrela para um motor de 6 pontas. Foi 12 pontas, tem aqui triângulo, ó, duplo triângulo, triângulo, duplo estrela, estrela. O duplo está relacionado ao paralelo. E o outro acaba sendo para tensão maior. Eu preciso ter um divisor de tensão aqui, de tal forma que cada bobina receba ali sempre o mesmo da tensão. Ah, faltou uma fase. Faltou uma fase, complicou. Porque eu não tinha um sistema, olha só. Por que a gente nomeou lá atrás estrela e triângulo? Porque são figuras geométricas que são compostas de 3 partes. Tanto o triângulo quanto a estrela. Então, imagina que tudo isso aqui está equilibrado. Como a gente mostrou, como eu mostrei lá no esquema da defasagem, tudo está equilibrado. A partir do momento que você faz isso aqui, ó, complicou. Porque eu precisaria estar tendo justamente uma tensão aqui da rede, está chegando aqui. Não tenho mais. Agora, a depender da carga, o motor já vai parar e vai começar a roncar. Mas a depender, ele ainda consegue continuar pela inércia. Ele já estava girando, aí ele consegue. Só que agora, você imagina o seguinte, se na placa desse motor, vai um exemplo, era um motor que no arranjo trifásico, ele era um motor pequeno, vamos colocar uns 7 amperes. Isso distribuído por fase. Então, você vinha, fazia a medição com amperímetro aqui, 7. Fazia aqui mais ou menos isso também. Fazia aqui mais ou menos isso também. Por quê? Porque tá todo mundo, a corrente vem, flui, volta e assim. Cortei um caminho agora, mas a potência do motor diminuiu, a potência de placa do motor na qual ele foi projetado, ela diminuiu. Por exemplo, o motor foi projetado para um motor de 3 CV. Ele tem ali, ele vai tentar entregar 3 CV, porque ele está acoplado a uma placa, a uma carga. Interrompi isso aqui, estava vindo fluindo energia por 3 caminhos, para eu desenvolver um esforço que eu precisava lá com a minha carga. Agora, não tem mais 3 caminhos, tenho 2, e eu vou tentar desenvolver o mesmo esforço. Consequentemente, vai aumentar a corrente. E não só isso, a temperatura. E esses caras, eles são... É muito ruim quando a temperatura aqui fica muito alta. O tempo de vida útil dele vai reduzir drasticamente. Então, por isso que a gente entra, a gente não deixa assim até ver no que dá. A gente entra com uma proteção. E aí a gente ajusta essa proteção de tal forma para detectar isso. Aí, à medida que eu cortei um caminho, agora eu tinha aqui, ó, um campo. Eu tinha justamente o quê? Um campo girante. Cara, eu cortei um caminho. Ou ele para e tenta e fica em inércia, e fica roncando, ou ele até consegue ainda continuar, mas bem fraquinho e com uma corrente muito mais alta. E aí a proteção. Até a sobrecarga vai ser no motor, mas o sintoma indireto vai ser a elevação da corrente, que vai gerar, por exemplo, um aumento de temperatura num dielétrico de um relé térmico, que vai detectar isso e
corta. Isso se eu assumindo que, por exemplo, eu tenho uma sequência de fase, mas de repente ele está na entrada e não controlando a tensão que vai para o motor. E na entrada está tudo bem. Você, na minha sequência, pode acontecer isso. Né? Pode acontecer, eu já fiz isso por perder a anilha, na montagem. Sim, no fechamento, né? Isso, exatamente. Sim. Lembra que eu coloquei bem evidente atentar-se à ligação elétrica, por caso contrário, a gente vai ter uma elevação da corrente seguida de um aquecimento anormal, que é basicamente um efeito bem similar a cortar uma das fases. Porque você imagina o seguinte, ó, eu estou arranjando de tal forma para que, vamos lá, nessa analogia aí, se eu estou fechando o triângulo, é porque eu tenho uma rede, por exemplo, de 380 e cada bobina vai trabalhar com 220. Agora, você imagina se eu inverter alguma coisa, se eu ligar o 4 aqui ou o 5 não sei aonde, vai ter essa divisão aqui, vai ter aqui eu garantindo 220. Não vai, porque eu vou alternar isso. Aí vamos supor que eu emendei uma na série da outra e depois curto-circuitei outra. Então, vai acontecer tudo, menos isso aqui. Então, você não vai ter esse equilíbrio. Para que a corrente flua e volte, retorne por cada carga, você precisa estar com entrada e saída dando um caminho condizente. Agora, a partir do momento que você mexe nisso aqui e porventura liga errado, aí não vai acontecer isso aqui. Aí você pode estar mandando um nível de tensão de 380 em cima de uma única bobina. Ela vai suportar? Não. Ela tem ali uma seção, um diâmetro que foi projetado para trabalhar com esse arranjo, com esse nível de tensão. A partir do momento que eu elevar esse nível de tensão, aí vai ter também uma elevação da corrente. Sem falar que a impedância, como a gente tem um campo magnético girante, um rotor aqui, a impedância, a resistência aqui acaba sendo menor. Ela acaba sendo menor, ou seja, mais um motivo para essa corrente, se a resistência é baixa, a corrente tende a ser alta, uma inversa da outra. Então, aí você tem essa elevação da corrente aí, em função de agora eu não estou passando, eu não estou dividindo a minha tensão nas bobinas. Pode acontecer que uma bobina receba um nível de tensão na qual ela não está adequada. Por isso que aqui eu vou e coloco duas em série para justamente suportar tudo isso. E olha só, daqui a aqui 760, daqui a aqui 440, daqui a aqui 220. Então, mesma pegada, a bobina está sentindo isso. Não foi por acaso que eu comecei com a lei de Ohm lá do início, falando circuito série e circuito paralelo. Era justamente para a gente chegar nesse ponto e vocês terem condição de entender o caminho da corrente e da tensão em função dessas divisões de acordo com a associação da carga. Lá a gente usou a associação de resistores. Por isso que eu até desenhei no formato de resistores. Claro, o comportamento é o mesmo, um indutor, uma bobina se comporta igual a um resistor? Não, não é isso. Aqui é uma parte só para que vocês entendam. E aí a gente leva aquela analogia do que a gente trouxe lá dos inícios das primeiras aulas.